Olha, pessoal, nós estamos aqui no oitão do Pontinho de Cultura Galpão das Artes. A gente agradece muito a esse calor que está fazendo aqui no nosso município, acredito eu que em todo o estado. Mas, falando de estado, a gente vai cruzar um pouquinho a fronteira, porque quem fez isso recentemente foi o Galpão das Artes, personificado na peça Histórias para Voar. E o Galpão voou, cruzou as fronteiras do estado de Pernambuco e aportou onde, Fábio André? Conta pra gente essa história. Inicialmente dizer que esse voo de que Histórias para Voar nos permitiu foi chegar em Fortaleza, no estado do Ceará. É bom que se diga que a experiência adquirida, ela parte do princípio da Lei Aldir Blanc, né? Que estava calcada na montagem ou na produção de uma live. Isso de uma iniciativa de Charlon Cabral. Nisso, o que é que acontece? As flexibilizações foram sendo dadas através de decretos e nós fomos, respeitando e se adequando. Chega um momento que nós precisamos utilizar um recurso que estava anterior à pandemia, que era uma ida para o Rio de Janeiro. E as passagens iriam expirar o prazo. Então, era o que nós tínhamos no gatilho, né? E o gatilho nos permitiu chegar em solo cearense. A expectativa do espetáculo, ele foi superior por conta das ações formativas também. Eu assim interpretei. Porque a essência do espetáculo é um espetáculo que trata, é uma peça de teatro, de uma dramaturgia, onde todos são convidados a mergulhar na leitura. Até o nome ele já propõe, que é o voo que a leitura nos permite, desbravando personagens, cenários e autores. E é bom que se diga que esses autores, eles perpassam do nordestino, que é justamente a Elita Ferreira, que é uma escritora de Palmares, com o texto O Mané Gostoso. Depois, A Menina do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, mesmo estando no sul, ela valoriza a questão da regionalização e da luta contra o racismo, né? E mais ainda da obra A Cigarra e a Formiga, que é do Le Fontaine, que é do francês, que foi adaptado para todas as outras línguas, o mundo inteiro conhece, e é uma fábula. Então, uma fábula e duas histórias, ou três histórias, como as pessoas queiram, e entremeada por musicalidade. E a musicalidade de bom tom, de Aldemir Freire, com a Amanda Souza cantando. A variedade de elementos para sonorizar, de instrumentos musicais, realmente geram algo que a gente chama de encantamento no público infantil. Mas o que nós podemos perceber na primeira apresentação no Teatro José Walter, que é no Cuca, né? São instituições que têm um apelo cultural muito forte em diversas linguagens e que a gente percebe e identifica que o incentivo à arte e à cultura naquele estado é próspero, paralelo ao incentivo da educação. Então, hoje nós temos um produto, nós temos uma iniciativa que mergulha nessa coisa do que é ler e escrever. Ô, Fábio, você falou que também houveram situações extra-palco. Você pode descrever para a gente o que foi que aconteceu? Essas atividades de ler para escrever são as atividades formativas. Para você identificar, o Conselho Estadual de Cultura do Estado de Ceará tem na sua cadeira uma rede de contadores de histórias. Então, isso atesta o quanto a educação daquele estado está à frente, não é? E o quanto a questão cultural está próxima da educação, vice-versa. Isso pauta o seguinte:
O ator que se propõe ser um contador, ele precisa ter uma formação pedagógica para saber como atingir a criança e como garantir uma resposta no que diz respeito a resultado. A criança, ela compreende a história, a criança, ela é motivada a desbravar, a conhecer o autor e mais ainda a ela continuar lendo. Porque na hora que a história ela está ocorrendo na forma de teatro de bonecos, como é o caso específico do Mamulengo, a criança está atento aos personagens em uma movimentação, não é? E quando a criança escuta uma narrativa, ela é mais convidada a um exercício de concentração para ela imaginar aqueles personagens naquele lugar. Então, o exercício do contador de história é muito mais profundo. Então, essa atividade nós tivemos em uma roda de diálogo com esses contadores nessa rede. Paralelo a isso, houve uma troca de saberes e fazeres com o pessoal do pavilhão da Magnólia. E aí foi quando nós entendemos porque nós estávamos ali. Que até então era uma dúvida, né? Nós sabíamos superficialmente o que cada um fazia, mas nós não listávamos aquilo lá como uma meta extraordinária. E passou a ser algo muito profundo e que gera outros desdobramentos para o ano de 2023 e 2024. Bom, e são esses desdobramentos que eu vou querer saber. Existe a possibilidade de uma vinda do pessoal do Ceará aqui para Limoeiro? Já está confirmada, Júnior. Nós estamos aguardando o final de abril, porque nós temos de 1 a 8 a Semana Santa, né? Com os espetáculos todos que o Brasil movimenta em torno da Paixão de Cristo. E existe também a possibilidade de ser no primeiro semestre de maio. Então aí vai depender de uma agenda, porque eles estão num projeto chamado Rosa dos Ventos. O Rosa dos Ventos é um projeto do SESC a nível nacional. E como eles possuem espetáculos de rua e espetáculo de palco italiano, então eles vão fazer uma circulação pelo Brasil. Aí vão receber o calendário nesses dias, então é quando nós vamos encaixar a chegada deles para cá com o intuito de formação e com o intuito também de apresentação de espetáculos. Bom, completa. Eu já ia perguntar. Não, mas tem uma coisa boa aí, que é o seguinte: eles, além de chegarem para Limoeiro, eles chegam para Recife e para cidades circunvizinhas. E nós, a partir de agora, temos esse compromisso, porque eles estão também observando que outras agendas, eles podem nos encaixar em outros projetos no segundo semestre. Não é? Então isso é muito bom, porque são olhares diferentes e que também, Júnior, eu já ia esquecendo de dizer algo muito importante. A medalha recebida em 2021, ela fortificou muito o portfólio nosso. Na nossa trajetória, o vínculo com a educação, ele foi marcante, né? Porque o processo de arte e educação no país, ele está destruído, né? Porque o ensino, de certo modo, há uma necessidade de se fazer arte, mas de fazer arte na prática e não apenas estudar as características da cultura egípcia, as colunas gregas do tempo grego. Então, a meninada está querendo botar a mão na massa e não está tendo essa oportunidade. E muitas vezes é o garoto mesmo do ensino médio que quer fazer um entalhamento, ele quer esculpir e não tem oportunidade. Então é uma hora que a gente quer mergulhar e entender que alguns cursos e que a escola ela possa ser uma aliada. Por que tem que ser uma aliada à escola? Para que haja um casamento de conteúdo que ele está aprendendo na teoria, com a possibilidade de ele colocar na prática e ele entender que a arte, ela imita a vida e que a vida de vez em quando imita a arte.
Tá certo, Fábio. Então a gente vai aguardar ansiosamente a presença do pessoal lá do Ceará aqui em Limoeiro, divulgar ainda mais a parceria e com toda certeza o Galpão das Artes, juntamente com todos os seus integrantes, a alçarem voos maiores. Vamos começar agora a trilhar a Kombi Brincalhona, né, visitando a zona rural. E é aquele projeto junto com a isenção do imposto. Explica pra gente, Fábio. Isso, que é justamente aquele... o fundo, né, da criança e do adolescente através do Instituto Octaviano Inácia Duarte e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, junto também com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Esse é um projeto de incentivo à leitura. Eu sempre entendi assim, mas entendo também que nesse desdobrar nós fazemos uma prática cênica e ainda casamos com cultura popular, como é o caso do Josivaldo Caboclo, que é um parceiro nosso, já por conta da nossa aproximação com o Museu do Poço Comprido. Então são esses desdobraços que a gente vai construindo rede. Quem está próximo vai ficando próximo e quem vai chegando vai sendo inserido na construção desse processo. Fábio, muito obrigado pelas suas informações. Olha, eu agradeço, Júnior, e recordo-me bem do último momento, né? Aqui nas vésperas. Veja que a gente se apresentou horas antes de viajar. A verdade, foram horas antes. E isso deu uma aquecida porque supervalorizou a ação do ator, né? E a produção da direção da montagem. E isso nos deixou deixou uma felicidade, né? E aqui eu reconheço e registro a importância que tem o teu trabalho e o trabalho desse material que fica aí para sempre. Porque depois ele está eternizado. Então, quem for nos estudar na posteridade vai ter a certeza de que houve um trabalho realmente de difusão e de memória. Para você que acompanhou o nosso vídeo até agora, por favor, clique, compartilhe e faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Trazendo informações de Limoeiro e toda a região, Júnior Silva, para a Web TV Notícia.